A partir de agora, na Matele FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Programa A Caminho da Luz. Apresentação: Valquíria Oliveira e Ailton Moraes. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Wilton. Bom dia a todos. Bom dia, Ailton. Bom dia, ouvintes da Matele FM. Bom dia, Wilton. Bom dia a todos. Bom dia, Ailton e Valquíria. Queridos companheiros, estamos começando mais um programa Caminho da Luz do Grupo Espírita Meimei, que nesse ano de 2019 faz 16 anos que estamos no ar. E para comemorar esses 16 anos, nós temos algumas novidades no nosso programa. Temos a nossa página do Instagram, o endereço é Programa Caminho da Luz. Também temos o YouTube, basta procurar pelo nosso canal. E o telefone de WhatsApp para envio de perguntas. O telefone é 31 98 344 7898. Anotem aí, 31 98 344 7898. E lembrando a todos os amigos ouvintes que no próximo domingo nós estaremos sorteando o livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então aproveitem e mandem suas perguntas, só tem até domingo. Estudando o Espiritismo. Queridos ouvintes, hoje estudaremos a questão de número 341 do Livro dos Espíritos, com o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Prelúdio da volta, na qual Kardec questiona os imortais. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades de seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? E a espiritualidade superior responde: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte. Para nos auxiliar na interpretação da questão lida, utilizamos novamente o texto de Miramês, contido na obra Filosofia Espírita, intitulado Inquietação da Alma. Então Miramês diz: a ansiedade da alma no momento da reencarnação geralmente é enorme. Ela não tem certeza da sua vitória nas lutas que destinou a travar. Contudo, se o espírito tem fé em Deus e conhece os ensinamentos de Jesus, a força da confiança ir-lhe-á garantir a esperança. Bem sabemos o que passa o espírito reencarnado com a prova de ser um ranceniano, que em muitos casos é abandonado pelos próprios familiares. É muito duro o desprezo, e esse desprezo avança e atinge a sociedade. Mesmo nos dias atuais, quando a medicina oficial o está liberando para que convivam com a sua família, ainda falta o exemplo de irmãos desses que sofrem na carne um passado drenador, que derrama no corpo as vibrações criadas por eles mesmos em eras remotas. Onde nos encontrarmos, façamos o que pudermos pela educação de nós mesmos. Procuremos cortar as arestas daquilo que nos levou aos desatinos no passado, porque é nesse esforço de melhorar que iremos nos renovando pelo bem e salvando-nos pela caridade. Não nos aumentemos a nosso jugo, nem façamos pesado o nosso fardo. As inquietações do espírito para reencarnar, as necessidades no momento de entrar na carne, bem como também para deixar o corpo físico, é ignorância da vida espiritual e falta de maturidade da alma na posição em que se encontra. Um homem que pretende levar um peso a determinado lugar, quando não suporta, divide o fardo para levar de 2 ou 3 vezes. Assim também é a alma, ao descer para o mundo físico com um corpo. Se ela não suporta as provações que escolheu ou que lhe foram impostas, ela as divide para outras vezes, qual faz o viajor comum na terra. Bem, continuando a reflexão, de Miramês, ele continua dizendo que falamos ao espírito mediano, e essa escala é muito grande. Mas quando se trata de espírito missionário, esse a tudo suporta, tanto dentro da carne como fora dela, tanto pisando nas lutas com os homens, quanto no mundo dos espíritos em missões nas trevas.
O sofrimento para esses espíritos de escol representa forças novas para seus caminhos. E é o que o Cristo deseja dos seus discípulos novos nos caminhos do mundo, que eles se fortaleçam na fé renovada, mostrada pela doutrina dos Espíritos, e nela bebam água da vida para a vida com Deus. Pensemos na fé, estudemos todos os meios lícitos para conquistá-la, meditemos o quanto for necessário na argimentação dessa força, na certeza de que a fé que pode encarar face a face a razão nos leva à esperança divina, no sentido de que nossa presença, onde quer que estejamos, seja motivo de glória e de alegria, pela vida que levamos e no estímulo aos outros para viver em paz. Não nos inquietemos com os problemas que deverão surgir como teste do que já aprendemos. Se acompanhamos o Cristo, os caminhos são tortuosos, cheios de espinhos, porém, são eles que irão nos mostrar o que aprendemos na nossa renovação interior. Bom, antes de convidar o nosso amigo Wilton para fazer o comentário, eu gostaria de falar do convite que Miramês faz. Ele diz da seguinte forma: aqueles que ainda não despertaram para o culto do Evangelho no lar, que o façam o mais urgente possível, que ele lhes dará os meios de compreender junto à família o valor da solidariedade, da compreensão do amor em conjunto e da paz, para que venham a viver cada dia o que Jesus ensinou em 3 anos de luta, compreendendo e amando as criaturas que o perseguiam e até mesmo o expulsaram pelas vias de uma cruz. Entretanto, ele venceu a humanidade. Ele venceu o mal, amando sempre os seus perseguidores, que hoje quase todos se encontram na falange de amor, sofrendo e amando como ele a todos os retardatários. A vida é avanço, a vida é amor. Amemos e prossigamos, que seremos um daqueles que, imitando Cristo, tornam-se um sol nos caminhos de muitos. Bom, Valquíria, então vamos fazer a interpretação do texto lido, tanto do Livro dos Espíritos, assim como o texto de Miramês. Eu sempre gosto de trazer uma analogia, um raciocínio mais simples para a gente tentar entender a ideia que a questão do Livro dos Espíritos levantou. Quando a gente vai fazer uma viagem para a praia, que é habitual com a nossa família, a gente fica ansioso para chegar a essa viagem, a gente fica ansioso para ver como vai ser, ansioso para aproveitar, ansioso para curtir. Quando a gente vai para um lugar novo, que a gente não conhece o caminho, você não sabe o que vai acontecer na próxima curva, então a gente fica ansioso para saber como vai ser o trajeto, quanto tempo vai gastar, se vai chegar lá em segurança, se vai dar tudo certo, se o carro vai dar defeito. Praticamente uma comparação, né, uma analogia, assim é com nós também no projeto de reencarnar. Então, quando a gente está para fazer essa viagem ao mundo físico, é basicamente a mesma comparação. É automático e natural que tenhamos essa ansiedade, porque é uma incógnita muito grande. Incógnita justamente pelo nosso patamar espiritual. Não que seja uma questão de níveis, é a questão da realidade existencial que a gente vive em nossos sentimentos e nossos pensamentos. Então, como nós somos, assim falo por mim, né, lógico, como não tem o equilíbrio e controle, também conhecido como independência espiritual, uma harmonia espiritual que não se abale pelas situações do dia a dia, que não se abala, enfim, por todas as situações que vão se constituir ao redor de onde eu vou viver em uma encarnação, automaticamente eu fico ansioso. Aí o Miramês vem trazer o raciocínio dos espíritos que já tem uma escola espiritual, já tem quando se diz um patamar espiritual, uma independência espiritual, uma elevação espiritual maior, significa que, moralmente falando, não em questão de respeito ou categoria ou como se fosse uma autoridade maior, não, mas em questão de compreensão da vida, de vivência, de experiência, de sabedoria, de amor em todas as suas derivações, esses espíritos já não sentem a mesma ansiedade que a gente sente
porque eles já têm um maior controle sobre a sua emoção e sobre a emoção daquilo que pode vir a acontecer com eles. Isso se dá automaticamente com a experiência. É a mesma coisa de um profissional que está no início de carreira, que não tem domínio daquilo ainda que está fazendo, e um profissional que já tem 50 anos de experiência, que aquilo para ele já é uma coisa tranquila, ele já tem experiência, ele já está acostumado a fazer aquilo ali com uma tranquilidade muito grande. E é o exemplo de Jesus. Jesus, ele não houve um desafio para ele da qual ele não fosse capaz de resolver ao reencarnar na última vez, como a gente conhece aqui na Terra, porque ele já reencarnou várias vezes em vidas anteriores, mas aqui na Terra a gente tem a encarnação dele como o nome de Jesus, o Cristo. Jesus, então, não havia dificuldades e desafios ali dos quais ele não fosse capaz de transpor. Então ele tinha uma segurança muito grande, uma confiança muito grande, e por isso o legado que ele deixou para toda a humanidade de conhecimento, pela segurança, pela categoria que ele já tinha moralmente falando e espiritualmente falando. Então quando a gente diz que ele venceu o mundo, ele não venceu no mundo em questão de humilhar as pessoas, ele venceu o mundo em comparação, em situação a todos os desafios que o mundo nos propõe e que para ele já havia vencido. Estudando o Evangelho. Continuando o nosso estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, agora no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, do item 20 e 21. E para auxiliar na interpretação do Evangelho, vamos utilizar o comentário da nossa querida Leda de Almeida Rezende Ebner, que foi gentilmente cedida pelo Centro Espírita Batuíra, de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, ela diz que a mensagem Bem-aventurados os que têm os olhos fechados é assinado por Vianney, Cura d'Ars. A mensagem não será lida, meus ouvintes, por ela ser muito extensa e teremos um tempo específico. Seu nome é Jean-Marie Baptiste, que nasceu em maio de 1786, em Dardelay, aldeia próxima de Lyon, e demonstrou desde criança um grande sentimento religioso. Trabalhava no campo e pouco estudou. Aos 20 anos, seguiu para École, na casa de seu tio. Sabia ler, mas falava francês muito mal, pois em sua casa falava-se um dialeto regional. Além de melhorar sua língua, teve de aprender o latim. Aos 25 anos, tornou-se clérigo de diocese, por ter fama de ignorante perante os superiores ou porque lhe perceberam a grandeza de alma. Foi-lhe confiada a paróquia d'Ars-en-Dombes, onde não havia pobres, só miseráveis. Ali chegou em 13 de fevereiro de 1818, em uma carroça com vários móveis e utensílios domésticos, alguns quadros religiosos e sua biblioteca de 300 volumes. Conta-se que encontrou um pequeno pastor a quem pediu lhe indicasse o caminho. A conversa foi difícil, pois o mesmo não falava o francês, nem o dialeto de Vianney, mas conseguiram comunicar-se. A tradição conta que o novo pároco teria dito ao menino: "Tu me mostraste o caminho d'Ars, e eu te mostrarei o caminho do céu." À entrada da aldeia há um pequeno monumento de bronze que lembra esse encontro. Ele mesmo preparava suas pobres refeições, comia pouco, dizia: "Tenho um bom físico, e depois de comer, não importa o que, e de dormir 2 horas, estou pronto para recomeçar." Continuando o texto de Leda, era caridoso e gentil com as pessoas, de uma pequena herança de seu pai, que lhe enviava seu irmão Francisco, e as doações de pessoas abastadas, que sensibilizavam pela sua palavra e dedicação, auxiliava os paroquianos. Por volta de 1830, era muito grande o afluxo de pessoas que se dirigia a Ars, para vê-lo e confessar-se com ele, esperando por horas, às vezes a noite toda. Ele, que pouco dormia, pouco comia, que vivia em extrema pobreza e austeridade, vendendo do que tinha para auxiliar seus pobres, a todos atendia com os conselhos sábios e amorosos. Comovia-se com a dor alheia. Dizia ele: "Eu choro
o que vocês choram, ao derramar lágrimas, ouvindo os que lhe confessavam suas dores. Tanto trabalho, tantas privações em alimentação e repouso levaram-no a debilidade física muito grande. Em 1859, aos 73 anos, no dia 4 de agosto, desencarnou tranquilamente. 2 dias antes, fora visto chorando. Ao responder se estava cansado, dissera: "Oh, não choro, pensando na grande bondade do Senhor em vir visitar-nos nos últimos momentos." Lembrando aos amigos ouvintes que os dados biográficos mencionados foram extraídos do jornal Mundo Espírita de julho de 2000 da internet. O cura Darcy foi um exemplo de vivência evangélica, de humildade, caridade, simplicidade e, acima de tudo, amor ao próximo, esquecendo-se de si para pensar somente no outro. Foi um fiel seguidor de Jesus. Bom, e a tua mensagem ainda continua, né? E a mensagem que vamos estudar agora foi dada a respeito de uma pessoa cega. No primeiro parágrafo, ele escreve que fora chamado para curar, demonstra sua piedade em relação ao sofrimento pela cegueira, mas declara humildemente que somente Deus o pode fazer, como acontecera quando estava na terra. Conclamava aos aflitos a voltarem-se para Deus, dizendo: "Meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós, com a brancura que possuía quando criastes." Bom, percebemos nessas palavras o conceito de que as enfermidades do corpo refletem as enfermidades da alma, fruto das ações contrárias às leis divinas, por desconhecimento ou por descaso, constituindo-se, então, em uma fase importante do processo de regeneração do espírito imortal, fase da libertação das consequências das infrações. Quando as doenças surgem no corpo físico sem que haja motivos na presente encarnação, é porque os efeitos das ações negativas em um passado próximo ou remoto estão em vias de serem eliminados, se bem aproveitadas, visto que quem as sofre com resignação já não precisa mais delas para continuar a sua autoeducação. Bem, Valquíria, nossa irmã Leda continua dizendo que será a prova final a da libertação, que virá mais rápida quanto mais for a doença recebida com confiança em Deus e na sua justiça, sem revolta e sem desespero. Por isso, o autor diz que após essa prece, que Deus ouvirá, a força e a coragem crescerão no enfermo e talvez a cura, como recompensa da sua abnegação. Lembremos-nos, todavia, de que toda prece, para ser ouvida, precisa sair de dentro do coração do sentimento de confiança e de certeza no amor e na justiça de Deus. É essa prece que renova as energias, renovando até células do corpo físico, porque facilita a atuação dos espíritos no processo do tratamento ou da cura. As palavras, por mais belas que sejam, por si mesmas, não têm qualquer valor espiritual para tratamento ou cura. No segundo parágrafo, ele escreve que os que estão privados da vista deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia tirá-lo ao fogo que ser causa da vossa perdição. E explica que os privados da visão têm a chance de viver a vida das almas, a vida espiritual, podendo ver mais dos que têm boa visão. Isso porque pode com mais facilidade olhar para dentro de si e conhecer a si mesmo, que é o primeiro passo na autoeducação do espírito imortal, no desenvolvimento de sua sensibilidade. E na reflexão, ela ainda continua dizendo que pode também, com mais facilidade, buscar o encontro com a espiritualidade maior, renovando-se constantemente, visto que está, pela falta da visão material, que o levou por caminhos ilusórios e tortuosos a infringir as leis do bem, sendo estimulado a não mais se enganar, nem repetir os mesmos erros. Justifica, assim, a resignação ativa de quem reconhece a justiça divina,
dando nova chance a quem muito causou sofrimento a si e a outros, com oportunidades de novos aprendizados e novas realizações no bem. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mas, feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. Já o olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Conclama a jovem cega, motivo de sua evocação nessa reunião mediúnica, a esperar e ter coragem na provação. Confiar em Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza, prometendo-lhe fazer tudo o que puder em seu favor. Mas pede-lhe que ore e, sobretudo, pense em tudo o que acabou de dizer. Kardec esclarece, após a comunicação, que sempre uma aflição não tem causa na vida presente. Podemos saber que ela está em uma vida passada, em função de justiça divina, que não age arbitrariamente, havendo sempre correlação entre a falta e a pena, visto que o objetivo dessa última é sempre a reeducação de quem errou. E nossa companheira Leda finaliza dizendo: assim, as causas da perda da visão pode ser: sua vista foi causa de sua queda, ele provocou a perda da vista de alguém, por feri-lo ou por obrigá-lo ao excesso de trabalho ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados e etc. Ainda não sabemos o que é melhor para nós. Pela nossa imaturidade espiritual, queremos sempre nos livrar das coisas que nos são desagradáveis ou dolorosas. Mas, se estamos em um mundo de expiações e de provas, vivendo um processo de desenvolvimento espiritual, o Espiritismo nos ensina, e podemos isso comprovar, se analisarmos bem as situações dolorosas e difíceis, que quase sempre elas nos levam a reflexões sobre o viver nosso e dos demais, levando-nos a melhorias internas. Se a dor, a deficiência, a doença nos é benéfica, por que pedimos a Deus que nos liberte delas? Façamos a nossa parte, procuremos a medicina, façamos o tratamento e aceitemos o que não pode ser corrigido, procurando sempre tirar dessas situações o melhor proveito para nosso próprio benefício, aprendendo e fazendo o nosso crescimento espiritual. E agora nós vamos passar o comentário para o nosso companheiro Wilton. Wilton, estou aqui pensando aqui para construir uma linha de raciocínio sobre esse texto que é muito interessante, porque é um assunto em que os próprios espíritos se embaralham e confundem muito um raciocínio com o outro. Em resumo, o que a espiritualidade nos pede é que a gente não entre em desespero diante das situações que ocorrem em nossas vidas. Porque geralmente quando acontecem coisas desagradáveis, a primeira reação que a gente tem é entrar em desespero. E a segunda reação que a gente tem é tentar achar um culpado. Quando não se tem informação, o culpado é Deus, o coitado de Deus. Porque a gente sempre pensa que nós somos melhores ou somos dotados de não podermos sofrer. E se sofremos de forma desequilibrada, a gente acha que a culpa é de Deus. E tem um segundo ponto, que é onde eu vejo que os próprios espíritos se confundem e se embaralham muito, que é o seguinte: as pessoas pensam da seguinte forma: então se determinada coisa estiver para acontecer ou para resgatar, aquilo ali é uma fatalidade, a gente tem que aceitar e vai acontecer de todo jeito. Errado. Porque a gente esquece que a gente tem livre-arbítrio, a gente esquece que Deus também tem ouvido e a gente esquece que a gente também tem vontade. Se toda pessoa que desenvolveu um câncer entregar os pontos de imediato, é claro que ela vai morrer, é claro que o câncer vai ser incurável e é claro que ela vai entregar os pontos e vai ser muito mais fácil para a doença se alastrar. Agora, sempre que acontece uma coisa em nossas vidas, a gente pega aquela situação, a gente trabalha ela com calma. Não, peraí, isso aqui chegou na minha vida, eu não vou entrar em desespero,
deixa eu raciocinar o que eu posso fazer para lidar com isso da melhor maneira, para tentar resolver isso. Tanto que no texto ele fala para procurarmos a medicina, procurarmos as soluções cabíveis, procurar, é claro, soluções espirituais, ou seja, tentarmos sair daquela posição e tentar reagir mediante ela, porque existem duas situações e uma delas é a que a gente não pode adotar. Conformar-se com uma coisa é um ponto. Entregar os pontos e tornar-se um conformista é outro. É muito fácil para a gente virar e falar assim: então se determinada doença chegou na minha vida, tá bom, já entreguei os pontos, vou me conformar, não tem como eu fazer nada, é isso que Deus quer, isso vai acontecer de toda forma na minha vida. Completamente errado. Se uma coisa acontece com a gente, a primeira coisa que a gente tem que ter é sabedoria e calma. Porque em qualquer coisa que aconteça na nossa vida aqui na Terra, se a gente reage com desespero, tanto que o Emmanuel, em algum texto dele, não me lembro qual, ele pede que ele aconselha, na verdade, que para qualquer decisão importante que a gente vai tomar em nossa vida, a gente dê 48 horas de prazo para tomá-la. Porque a gente tem que ter calma, para a gente poder reagir com mais paciência. Então aconteceu, calma, reage com calma, deixa as coisas fluírem, deixa a poeira baixar, faz uma prece, medita, enfim, cada um tem uma forma de fugir para acalmar os pensamentos. E aí sim as coisas vão se desenvolvendo. Existem estudos hoje fantásticos que o Dr. Décio Iandoli, a doutora Anete Guimarães fazem em torno da reação do pensamento mediante o problema, que são fantásticos. Curas que se desenvolvem de doenças que são intratáveis, incuráveis, mas que a vontade do agente passivo é tão grande que ele acaba desenvolvendo coisas para se curar. E quando não tem jeito, e quando mesmo que a pessoa tenta sem o desespero, mas ela vem a desencarnar, aí é uma outra situação que precisa ser analisada. Ela encarou determinado problema com calma, com paciência e com confiança em Deus. Eu lembro aqui, para não estender muito, de Gesiel, ainda Gesiel, né, antes de adotar o novo nome Estevão, quando o pai de Gesiel, Yoredeb, foi apunhalado pelos soldados antes de chegar na casa dele, antes de colocar fogo na plantação, e a paciência e a sabedoria que Gesiel recebeu o pai, que tomou murros no rosto dos soldados, dos pretorianos, injustificadamente, e aquela serenidade dele em raciocinar, em pensar e em confiar em Deus. Porque falar aqui sentado confortável é uma coisa. Agora, quando a gente está na situação de perigo, quando a gente está na situação de aflição, é muito diferente. É ali que a gente realmente é colocado a teste, é colocado à prova. Então, ação e reação, causa e efeito é uma coisa que ainda precisa ser muito estudada, principalmente pelos próprios espíritos, porque ainda há uma incompreensão muito grande em pensar que se vai acontecer, tem que acontecer, a gente abaixa a cabeça e não faz mais nada. Não é assim, é muito diferente. Jesus e a espiritualidade superior espera da gente, lógico, uma reação positiva, uma reação de querer curar-se. Pergunta e resposta. Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E na questão de número 249 é perguntado a Emmanuel: a queda do espírito somente se verifica na Terra? E Emmanuel responde da seguinte forma, Ailton: a Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva. Porquanto, precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos, bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível, e não na carne que se apodrecerá com o tempo. Para a gente não estender muito tempo mais no comentário, a gente lembra aqui do filme Nosso Lar. Naquele momento em que André Luiz já tem uma sobriedade mental mais tranquila, e ele vai visitar pela primeira vez a casa dos familiares e tem uma queda vibracional muito intensa, muito forte, um sentimento de raiva, de revolta por encontrar ali um outro companheiro com a esposa dele.
e não compreender a situação emotiva e tudo mais, e ele regride. Não é que alguém manda ele ao umbral. Aquela situação é muito legal. Não é que Deus pega o André Luiz ali e coloca ele no umbral. Não, ele tem uma regressão mental, uma regressão vibracional, e aí o próprio espírito dele desloca-se para uma outra região onde ele estava anteriormente com aquela mesma vibração. É muito legal esse exemplo, e não precisa apenas de estar no planeta Terra para a gente ter as nossas quedas morais e de pensamentos. E chegando ao término do nosso programa, nós temos os temas do programa seguinte. Pois é, aí com você, Valquíria. Pois é, Ailton, para quem que gosta de nos acompanhar aí, né? Estudando o Espiritismo, nós estamos na questão de número 342, né, do Livro dos Espíritos, e já no Evangelho estamos no capítulo 9, com o título Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, a afabilidade e a doçura. E já no Perguntas e Respostas, a questão de número 250. E agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, aos ouvintes pela paciência, e que Jesus possa abençoar a todos, né, nosso modelo e guia, que esteja conosco em mais uma semana. Tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Wilton. E uma ótima semana. Bom dia, Ailton. Bom dia, meus queridos ouvintes. E muito obrigada pela companhia e até domingo que vem. Bom dia a todos. Tenhamos uma semana de muita alegria e muita felicidade. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.